Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube. As pessoas que se fazem presente no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulta ao senhor vice-presidente, vereador Renato Farias Ribeiro, PL, a secrescência de quórum. Vereador Ariel Alberto, vereador Bosco, vereador Cláudio, vereador Vitor, vereador Ender, vereadora Camila, vereador Nilton, vereador Cleito. Quórum suficiente, presidente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito, da FEABRANDES Agir, que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 35ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, do ano de 2025. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e, ao término, convido ao vereador Renato, vereador Wender Freire Diniz PP, para que faça a leitura de um trecho bíblico. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Entre por suas portas com ações de graça, e em seus atos com louvor, dê-lhes graças e bendigam ao seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal e eterno. A sua felicidade permanece por todas as gerações. Salmo, capítulo 100, versículo 4, 5. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido nesse instante o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura da ata da 34ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, no ano de 2025. Concedida a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto. A ata da 34ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h10 do dia 10 de setembro de 2025, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 34ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, presidida pelo senhor vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vereador presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por iniciarmos mais uma sessão legislativa. O senhor vereador presidente Rodrigo Belém cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Instagram e gravada através do YouTube, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar ao senhor vice-presidente, o vereador Renato Farias Ribeiro, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton, da FEABRANDES, certificou que os vereadores assinaram um livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 34ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando, ao término,
ao senhor vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador subtenente Ari Alberto, a leitura da ata da 33ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do primeiro ano da 17ª legislatura do ano de 2025, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Clayton, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta deste 10º dia do mês de setembro de 2025, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º, no inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o senhor vereador Wender Freire Diniz, aparteado pelo senhor vereador presidente Rodrigo Belém, pelo senhor presidente, novamente pelo senhor presidente Rodrigo Belém, aparteado pela senhora vereadora Camila Borges, a senhora vereadora Camila Borges e, finalizando os discursos, o senhor vice-presidente vereador Renato da Autoescola. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou à ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao substitutivo do projeto de lei número 008/2025, de autoria do ilustre vereador Vitor Lucas Rabelo Guerra, datado de 12 de junho de 2025, que define área destinada à prática de som automotivo, fixa regras básicas e dá outras providências. Na votação, o senhor vereador presidente escolheu por maioria a aprovação do substitutivo ao projeto de lei número 008 em sua redação original, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Ainda neste laborioso dia, o senhor vereador presidente procedeu com a segunda votação em relação ao projeto de lei número 018/2025, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges, datado de 4 de junho de 2025, que declara de utilidade pública a organização da sociedade civil de interesse público programando o futuro, inscrita nos quadros do CNPJ tal, com atuação neste município de Abadiânia, Goiás. Na contagem dos votos, o senhor vereador presidente anotou por unanimidade a aprovação do projeto de lei número 018/2025, motivo pelo qual o encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Não havendo mais matérias em pauta, às 9h43, o senhor presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário vereador subtenente Ari Alberto, lavrei esta ata contendo 3 laudas digitadas que, lida e achada conforme, será assinada pelos presentes. Término de leitura, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata?
Vereador, tem aqui na verdade são questões de nomes, né, uma duplicidade. Foi escrito 2 vezes aqui o nome de 2 vereadores distintos. Só fazer a retificação mesmo. Será retificado. Solicita ao senhor, segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, para proceder com a leitura das matérias constante na pauta. Leituras da ordem do dia, item 1, leitura do projeto de lei 025/2025, de autoria do ilustre senhor prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2026 e das outras providências. Item 2, leitura do projeto de lei número 026/2025, de autoria do ilustre senhor prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, que institui plano plurianual do município de Abadiânia para o quadriênio de 2026 e 2029 e das outras providências. Item 3, leitura do projeto de resolução legislativa número 02/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás e das outras providências. São as matérias da ordem do dia, senhor vice-presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Vereador Cleito. Bom dia, senhor vice-presidente, os edis aqui presentes, Rádio Capari, que está aí nos acompanhando, os internautas, os funcionários da casa. Agradecer a presença aqui também do Anderson, representando a Alexânia, né, o Anderson Câmara Municipal, né? Obrigado você estar acompanhando aqui os trabalhos na Câmara de Abadiânia, né? Sempre a gente está conectado com a Alexânia, né? Um dia desse mesmo eu estava lá junto com o pessoal da UEG, a gente apresentando os cursos de capacitação, né? Em algumas áreas aí, umas modalidades novas que está tendo na área da educação. Então a gente sempre tem essa parceria, né? Alexânia, aqui, Corumbá, Anápolis, né? Sempre um dependendo do outro aí nas suas demandas, né? A gente vai para Brasília, passa por Alexânia. Vocês vão para Goiânia, passa por Abadiânia, né? E é isso, né? Fazer essa comunicação aí intermunicipal, fortalecer, né, os vínculos políticos e também as demandas, né? Nós temos aqui a questão do Lago Corumbá 4, que é importante, né? Tem crescido muito. A gente tem observado que a Alexânia também tem investido, né, na parte do ambiente, né, infraestrutura. A gente pega muito modelo, né, das ações boas, né, lógico. Então, agradecer nosso amigo Anderson Plástico, que está aí hoje representando o município de Alexânia, e também o senhor vice-presidente, Renato, falar uma matéria importante aqui, que eu tenho um real interesse, que eu até pedi para o presidente, em relação a essa comissão de ética aí da Câmara, que é importante sim, não só no âmbito externo, mas interno também, né, de algumas possíveis demandas que venham a denigrir não só a imagem de parlamentares, mas também, né, de um modo geral, das coisas que acontecem aqui na Câmara, né. Então já tem uma solicitação minha aí, já do mês de, não sei se é abril ou março, relacionado a um site, né? Então, assim como a gente já tem aí já um adiantamento dessa demanda, tem um interesse também, tá? Nessa comissão de ética aí, tá? Só fortalecer isso e conto com o apoio dos senhores aí, já foi solicitado. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereadora Camila. Em seu nome, vice-presidente, eu cumprimento todos os colegas vereadores. Quero cumprimentar também o vereador de Alexânia, Anderson Plástico, e também todos que estão nos acompanhando aqui no plenário, servidores desta casa, aqueles que nos assistem também nos ouvem através das plataformas digitais. Bom, eu quero trazer também hoje assuntos de grande relevância para a nossa comunidade e que
esses assuntos que o Dr. Marcelo, nosso jurídico, confeccione ofícios para que seja encaminhado para o Executivo e para suas secretarias competentes. Bom, primeiro, sobre a convocação dos concursados para os cargos de agente de trânsito e da Guarda Civil Municipal. São diversos aprovados e a gente recebe aqui várias mensagens, nós somos procurados para saber se tem uma previsão, quando que será chamado, convocado. Então, para que a gente tenha uma resposta oficial, formalizada, eu gostaria de enviar esse ofício para lá, para que a gente possa entender essa programação e essa previsão. Bom, também tem uma outra demanda que acredito que seja geral aqui para todos nós, sobre a entrega das casas do programa Casa a Custo Zero. Esse projeto, ele está despertando muita esperança para aquelas famílias que foram sorteadas e também está no escuro, né? Eles procuram saber e aí diz que tem que aguardar, que na verdade as informações que eles recebem como resposta não são iguais, são sempre respostas diferentes, então assim, para que a gente tenha noção realmente do que é e a previsão, né? Eu sei que foi feito o asfalto, o passeio, como é que está essa previsão? Outro ofício de forma separada. E por fim, há um movimento nessa casa aqui em relação na sessão passada nós assinamos um ofício para equiparar o salário do subprefeito, né? Aqui agora um pouco sobre os garis. Eu também gostaria de pedir um outro ofício para que seja feito o reajuste, né? Estudar a possibilidade tanto do pessoal dos trabalhadores do segmento de serviços gerais, também como das merendeiras, porque o salário deles, tanto o nível 1, 2, o nível 3, para vocês terem ideia, é menos que um salário mínimo. Então, com desconto, isso não dá, né, gente? Não tem condição. Então, esse ofício também, senhor vice-presidente, para que seja analisada essa possibilidade e que atenda esse pessoal que merece trabalho, né, que presta um trabalho de excelência. Bom, sobre a questão da comissão, Cleito, que a gente já havia falado, eu vi falando isso em outras sessões, eu também quero reforçar e gostaria de fazer parte dessa comissão como única representante do Partido Novo. Eu gostaria de fazer parte, queria que ficasse registrado também. E por fim, hoje nós teremos a audiência pública que tratará sobre o tema lixo e tudo mais, né, que o circunda. Então é uma audiência pública, portanto é uma reunião aberta. Seria de extrema importância ter a participação de todos os vereadores, assim como também o secretário, o prefeito e todos os segmentos aí da cidade, até porque o lixo ele é um interesse coletivo, ele é responsabilidade coletiva também. Então fica aqui meu convite, espero vocês hoje a partir das 19 horas. Obrigada pela concessão. Vereadora, serão encaminhados os ofícios. Com a palavra, o vereador Wender. Primeiramente, quero agradecer a Deus, cumprimentar você, vice-presidente, cumprimentar os novos colegas vereadores, cumprimentar aqui o público presente e a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje, eu quero levar um tema aqui de novo que está sendo falado todas as vezes. É sobre os ofícios nossos. O prefeito não responde, ele faz os ofícios. E está aí, ó, já vai inteirando 9 mês e nada de responder nossos ofícios. E é a população que nos procura para nós fazer os ofícios aí e levar até ele o conhecimento dele. Como vocês sabem, todos aqui já falamos sobre os ofícios aqui e nada do prefeito responder. Então, que ele leva aí, que ele fica sabendo, responde nós, que é a população que votou nele, que está precisando da resposta, gente. Não é nós aqui não. É sobre estrada, é sobre o aumento da água, é sobre várias coisas aí. Então, responde o nosso ofício, dá um jeito de responder para a gente dar uma resposta concreta para a população. Essa semana mesmo, eu fui de novo, segunda-feira, nas estradas rurais. Porque o senhor mora ali perto do Barreiro, mora na fazenda, tem 2 filhos deficientes, estuda, busca, a estrada de lá não tem condição do jeito que está. Já procurei, já falei 21 dias, já fiz ofício e nada. Então, que o prefeito não dê uma resposta para nós, não deixa de jeito não, gente. Porque isso é um absurdo. Uma pessoa aí que está lá com os 2 filhos, é deficiente,
A conta já estragou as contas, que eu sei, várias vezes. A gente está pedindo para que dê uma atenção melhor para esses estradas rurais. E não é só ali não, no Barreiro não. Tem reclamação do lado da Planalmira lá, Forquilha, Anicuns, tudo sem fazer. E está intransitável as estradas. E a única coisa que o pessoal da zona rural precisa é dessas estradas rurais, é que faça uma represa. Então o doutor Itamar, dá uma olhada para isso aí com mais carinho. Não deixa acontecer isso não. Esse caso lá mesmo é de extrema urgência de fazer, não tem condição não. Não pode deixar. Fui lá segunda-feira, gravei um vídeo, levei até o conhecimento deles de novo. Então eu vou aguardar para ver se faz. Se não fazer, a gente vai ter que tomar outras medidas, porque não pode acontecer isso lá. O cara tem 2 meninos deficientes, gente, isso não pode acontecer não. Ele não consegue sair lá mais. O menino dele não consegue subir. Eu disse lá no meu carro, eu custei subir. Então que ele dê essa atenção a mais para o pessoal da zona rural também. Meu muito obrigado a todos. Vereador Wender, será encaminhada a sua solicitação. Uma palavra, vereadora Camila. Bom, em tempo eu esqueci, eu gostaria também que fosse oficializado um ofício para saber se o prefeito, juntamente com o diretor do SAI, tem interesse em receber aquela emenda que a deputada Leda, mais uma vez, se dispôs e deixou atender o nosso pedido em relação à energia fotovoltaica. Então, que no texto desse ofício conste, né, se há interesse, porque a gente precisa passar essas emendas agora até outubro, porque se não houver interesse a gente vai ver outra forma de ajudar a comunidade, mas acredito que seja de extrema importância essa energia fotovoltaica, até porque a gente sabe o custo que isso vai diminuir, né, a despesa que será, deixará de ser paga. E só para registrar, o valor que ela vai destinar não é para a estação, é para o escritório, para os distritos, os bairros. Então, é uma primeira parte apenas. Porém, tudo isso vai gerar um valor que, aliás, vai deixar de pagar um valor, né, na conta de energia, que isso vai vir a somar com o reajuste que foi feito, aprovado aqui por essa Câmara, que eu não fui a favor, mas foi aprovado. Então, eu acredito que isso vai somar para que a energia, pelo menos do mês, seja paga. Então, o teor desse ofício é esse, vice-presidente. Não, na verdade, a gente precisa dar uma confirmação para que ela envie, né? Não tem um objeto específico, a gente não pode destinar ela... Exatamente. Então, precisa entender se há esse interesse para que isso seja feito a tempo da gente receber. Exatamente. Bom, também gostaria de fazer aqui um agradecimento ao vereador Anderson, que outro dia socorreu a minha madrinha que estava lá em Alexandria com o carro quebrado. Então, obrigada também por esse atendimento e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá em Alexandria. Te sigo, te acompanho, tá de parabéns. Vereador, o ofício sobre a emenda da fotovoltaica vai ser encaminhado. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Inaugurarei esse trabalho legislativo desse dia, concedendo uso à palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para a leitura do projeto 025/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, PP, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2026 e das outras providências. Concedida a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto. Projeto de Lei número 025/2025, de 20 de agosto de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2026 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Capítulo 1.
Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício financeiro de 2026, compreendendo: primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Capítulo 2º, seção 1, da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta lei, em R$ 139.940.000, já consideradas as deduções de 20% destinadas ao Fundeb, a serem arrecadadas na forma da legislação em vigor. Parágrafo único. As receitas e despesas foram estimadas a preço de junho de 2025, podendo ser automaticamente atualizadas para valores de dezembro de 2025, conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pelo IBGE, ou outro que venha substituí-lo, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Artigo 3º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo 1, conforme a seguinte consolidação geral. Seção 2. Consolidação geral das receitas. Receita. Valor estimado R$ 139.940.000. Capítulo 3. Da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa total fixada no orçamento fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2026 é de R$ 139.940.000, incluindo encargos relativos ao serviço da dívida pública municipal interna. Das disposições gerais. Capítulo 4. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado nos termos dos artigos 7º e 43º da Lei Federal número 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares por meio de decreto, observados os seguintes limites. Primeiro, até 80% do valor total da despesa fixada, mediante anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Segundo, até 100% de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025. Terceiro, até 100% do excesso de arrecadação verificado no exercício de 2026. E quarto, até 100% do valor autorizado e contratado em operações de crédito. Parágrafo 1º. O limite previsto no inciso 1 não se aplica quando a suplementação decorrer de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação, no âmbito do mesmo órgão, desde que respeitada a mesma categoria econômica, o mesmo grupo de despesa, a mesma modalidade de aplicação e o mesmo primeiro dígito do elemento de despesa. Parágrafo 2º. Os decretos de abertura de créditos adicionais do exercício 2026 poderão ter numeração própria. Artigo 6º. Em decorrência do disposto do artigo 66 da Lei Federal número 4.320/64, fica o chefe do Poder Executivo autorizado, no interesse da administração, a movimentar por órgãos centrais dotações atribuídas às unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas e dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária. Parágrafo único. As redistribuições de recursos de que se trata o artigo não serão computadas para efeito do limite
de que trata o inciso 1 do artigo 5º dessa lei. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo poderá incluir, mediante decreto, através de créditos adicionais suplementares ou remanejamentos, modalidade da despesa, elemento de despesa, fonte de recursos e aplicação da fonte de recursos nas ações consignadas nesta lei, com a finalidade de garantir a execução dos programas e ações do governo estabelecidos no plano plurianual. Parágrafo único. Essa inclusão somente será possível quando a suplementação decorrer de anulação de dotações de subtítulos integrantes da mesma ação, no âmbito do mesmo órgão, respeitada a mesma estrutura orçamentária prevista no parágrafo 1º do artigo 5º. Artigo 8º. Com base no parágrafo único do artigo 10º e no artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000, o Executivo poderá compatibilizar a execução orçamentária da receita e da despesa, instituindo e readequando fontes de recurso, inclusive superávit financeiro, conforme exigências dos órgãos de controle externo. Parágrafo 1º. Os recursos remanescentes do Fundeb, 70% e 30%, VAT, VAR e VAF, disponíveis como superávit financeiro até o limite de 10% do total transferido em 2025, poderão ser utilizados até o primeiro quadrimestre de 2026. Artigo 9º. Durante a execução orçamentária, o Executivo poderá reajustar despesas ao comportamento da receita e realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, observando os limites constitucionais e o artigo 32 da LC número 101/2000. Artigo 10. Durante o exercício 2026, o chefe do Executivo Municipal poderá realizar a contratação e execução de despesas custeadas por operações de créditos, voltadas ao financiamento de programas priorizados nesta lei, se atentando às proibições expressas no artigo 32 da Lei Complementar nº 101/2000. Artigo 11. A reserva de contingência será destinada à cobertura de passivos contingentes, riscos fiscais e créditos suplementares. Artigo 12. O orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício do ano de cada trimestre, verificando no exercício e no início de cada trimestre, tornando-se por base a variação do INPC/IBGE dos 3 meses anteriores, ou outro índice que venha substituí-lo. Artigo 13. O Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, bem como conceder subvenções, auxílios e contribuições, desde que acompanhado de plano de trabalho com metas objetivas. Parágrafo 1º. É vedada a concessão de recursos a entidades inadimplentes ou que não tenham prestado contas de repasses anteriores. Artigo 14. Caso haja alterações de condições de fontes e rúbricas de receitas na tabela de fontes e receitas do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, ou da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, o Executivo fica autorizado a promover a devida atualização no orçamento de 2026, sem alteração dos valores totais previstos. Artigo 15. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário. Assinado Dr. Itamar Vieira Gomes, aos 26 dias do mês de agosto de 2025. Termo de leitura, senhor presidente. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões permanentes da Casa para emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Ainda nesse laborioso dia, concedo o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes Agir, para proceder com a leitura do projeto de lei 026/2025,
de autoria do ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes PP, que institui o plano plurianual do município de Abadiânia para o quadriênio 2026 a 2029 e das outras providências. Concedida a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito. Projeto de lei 026/2025, de 20 de agosto de 2025. Institui o plano plurianual do município de Abadiânia para o quadriênio 2026 a 2029 e das outras providências. A Câmara Municipal de Abadiânia, do Estado de Goiás, aprovou e o prefeito sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído o município de Abadiânia, Goiás, o plano plurianual PPA e o quadriênio 2026-2029 nos termos do artigo 161, primeiro da Constituição Federal da Lei Orgânica Municipal. Artigo 2. O PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes e os objetos das metas administrativas públicas municipais para as despesas correntes de capital e de outras delas decorrentes, bem como para a programação e duração continuada, devendo orientar a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que as alterem no período da sua vigência. Artigo 3. O PPA organiza, assim, programas definidos como instrumento de planejamento que articulam um projeto de ações destinadas a alcançar o objeto mensurável, voltado à resolução dos problemas ou aproveitamento de oportunidades de interesse público. As ações compreendem que o objeto e a operacionalização limitada do tempo dos resultados do produto que expanda ou aperfeiçoa a atuação no município. Atividade de operação continuada, permanentes, destinadas à manutenção e atuação governamental para fins de condições e se inicia no dígito 2. Operação especial, despesas que não atribuem para manutenção, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental, sem geração de bens ou serviços para fim de codificações, inicia-se no Código 9. Finalístico, geram bens de servidores diretamente ofertados à sociedade. Gestão públicas e públicas. Abrangem a formulação do planejamento e coordenação, supervisão, avaliação, comunicação das políticas setoriais e intersetoriais. Apoio administrativo, englobam a atividade padronizar e suporte institucional. A administração geral, gestão de pessoas, tecnologia, informação de orçamento, contabilidade, patrimônio, logística, manutenção predial e de frotas, entre outras as que não possíveis de apropriação direta pelos demais tipos de programas. Artigo 4º. Constitui a diretriz do PPA 2026-2029 a promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, redução das desigualdades sociais e territoriais, fortalecimento da cidadania, dos direitos, da justiça social, aprimoramento da gestão pública com integridade, eficiência e transparência, qualificação da participação do controle social. Artigo 5º. São objetos estratégicos do PPA 2026-2029 estimular o trabalho, emprego e renda do ambiente favorável ao empreendedorismo e à economia local. Fortalecer a produção agropecuária da diversidade com ênfase na agricultura familiar e no abastecimento alimentar. Ampliar a qualificação de infraestrutura urbana, rural, priorizando pontos críticos de investimento e estrutura. Garantir a proteção social da população em situação de vulnerabilidade. Fortalecer a governança, transparência e gestão por resultados. Artigo 6º. Cada programa conterá, no mínimo, o objeto do resultado alcançado, público-alvo, órgão da unidade orçamentária responsável, indicadores de resultados com definições, formas de cálculo e fonte de dados na linha base da periodicidade. Metas anuais do resultado 2026-2029, preferencialmente SMART. Os riscos e
premissas relevantes no parágrafo 1, as condições de programa de ações previsto no PPA 2026 e 2029 serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nas leis de decretos que tratam de créditos adicionais, bem como nas revisões ou alterações do plano plurianual. Artigo 7. Integram essa lei na forma de anexos e partes indissociáveis. Anexo 1, PPA do programa. Anexo 2, PPA por unidade. Anexo 3, PPA contendo os programas e metas do governo. Artigo 8. Os valores constantes no PPA têm caráter referencial e não constituem os limites de execução, os quais serão definidos nas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais. Artigo 9. O ajuste do programa referente às modificações das fontes, categorias, deverão se observar as vigentes junto ao TCM-GO e o STM, podendo não atualizar os casos e alterar a normativa. Artigo 10. A gestão do PPA observará os princípios da eficiência e na efetividade da economia, da publicidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade e integridade. Artigo 11. O Poder Executivo manterá o sistema de monitoramento e avaliação do PPA dos programas, como acompanhamento quadrimestral da execução física e financeira, acompanhamento anual do desempenho por programas contendo análise de indicadores, metas, riscos e recomendações. Artigo 12. A avaliação do PPA 2026-2029 consiste na análise das políticas públicas dos programas, fornecendo subsídios para eventuais ajustes em suas formulações e implementações. Artigo 13. O Poder Executivo incentivará a participação social mediante audiências públicas e consultas eletrônicas. Artigo 14. O município poderá firmar consórcios, convênios e demais instrumentos de cooperação. Artigo 15. A alteração do PPA, que modifica a inclusão ou exclusão dos programas, dependerão da lei específica. Considerando as alterações do programa, a inclusão ou exclusão das ações orçamentárias e as modificações do objeto, os ajustes de denominação pública é o alvo em unidade responsável. Os indicadores ou metas, sem alteração da finalidade, poderão ocorrer por decreto. O valor total do PPA em cada exercício poderá ser ajustado no momento da sua elaboração da lei orçamentária anual correspondente, observada a capacidade arrecadatória do município, mediante a lei específica. A inclusão e desmembramento, aglutinação ou ajuste das ações poderá ocorrer por meio da LOA ou da Lei de Crédito Especial observada. O desmembramento, a aglutinação de uma ou mais ações das finalidades semelhantes serão elas integrantes de um mesmo programa ou não. Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência do disposto do inciso do caput desse artigo, as ações resultantes receberão um novo código, exceto quando se trata de ações do código padronizado. A data do início dos novos projetos poderá ser ajustada para o ato do chefe do Poder Executivo, em sua função e disponibilidade financeira. Para compartilhar o PPA das LDO e LOA do quadriênio, bem como as leis que alteram, fica o Executivo autorizado a
adequar os valores globais por programas, incluir, excluir ou ajustar iniciativas e metas, vincular ou desvincular ações de iniciativas sem alterar o objeto do programa. Artigo 20. Constitui prioridades da administração municipal, dentre outras previstas no anexo de segurança pública, inclusão social, saúde, educação, desporto e lazer, cultura, gestão ambiental, desenvolvimento econômico, saneamento, infraestrutura e a atenção integral à primeira infância e acessibilidade. Artigo 21. As metas e prioridades de cada exercício constarão na LDO e orientarão a LOA em consonância com esse plano. Artigo 22. O Executivo publicará no portal da Prefeitura, na íntegra desta lei, as suas alterações consolidadas e os relatórios de monitoramento, garantindo a acessibilidade e transparência ativa. Artigo 23, sobrevindo a alterações das condições de fontes, receitas e despesas providas pelo TCMGO ou pelo STN. Após a elaboração dessa lei, fica o Executivo autorizado a atualizá-las, mantidos os valores e as estruturas programáticas. Artigo 24, essa lei entra em vigor no 1º de janeiro de 2026. Artigo 25, revogam-se as condições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2020. Tamar Vieira Gomes, Prefeito Municipal. Término da leitura, senhor presidente. Em atenção às disposições regimentais, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres em prazo regimental. Encerrando as matérias postas à análise do soberano plenário deste dia, convido ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, para a leitura do projeto de resolução 002/2025, de autoria da ilustre mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, eleita para o ano de 2025, datado de 10 de setembro de 2025, que regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados, abre parênteses, LGPD, fecha parênteses, no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás e das outras províncias. Concedida a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Ari Alberto. Projeto de Resolução Legislativa número 002/2025. Regulamenta a Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Estadual, Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás, Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia e em conformidade com a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Vamos lá para a mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, foi promulgada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A LGPD estabelece normas rigorosas para o tratamento de dados pessoais, exigindo que todas as organizações públicas e privadas adequem suas práticas de tratamento de dados pessoais a padrões elevados de transparência, segurança e privacidade. A Câmara Municipal de Abadiânia tem como objetivo, como entidade pública, tem o dever de assegurar
que seus procedimentos de tratamento de dados pessoais estejam em conformidade com a LGPD. A regulamentação proposta visa a adaptação institucional necessária para atender aos requisitos legais, garantindo a proteção de dados pessoais dos cidadãos e promovendo uma cultura de privacidade e segurança da informação. Ela busca alinhar as práticas administrativas aos princípios da transparência e eficiência. Ao implementar políticas claras de tratamento de dados pessoais, a Câmara reforça seu compromisso com a transparência nas suas operações e na relação com os cidadãos. A aprovação deste projeto justifica-se na necessidade de garantir que os direitos dos titulares de dados pessoais sejam respeitados. Isso inclui o direito de acesso, correção, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, conforme estabelecido no artigo 18 da LGPD. Esses direitos são fundamentais para proteger a privacidade e a integridade dos dados pessoais dos cidadãos. A implementação de controles de segurança, técnicos, administrativos e operacionais é crucial para prevenir incidentes de segurança que possam comprometer os dados pessoais. A regulamentação prevê a adoção de medidas robustas para garantir a segurança e a integridade dos dados tratados pela Câmara. A nomeação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais é um passo essencial e legal para fomentar uma cultura de privacidade dentro da Câmara, pois contribuirá no sentido de monitorar a conformidade com a LGPD, propor políticas de segurança e realizar treinamentos para os servidores. A regulamentação assegura que a Câmara Municipal de Abadiânia atue como controlador de dados pessoais de acordo com as disposições da LGPD. Isso inclui a manutenção de registro das operações de tratamento de dados, a supervisão das empresas contratadas como operadoras de dados e a elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, conforme exigido pela legislação e órgãos de controle. A aprovação desta resolução é de suma importância para a Câmara Municipal, pois formaliza o compromisso da instituição com a proteção de dados pessoais e com a conformidade às exigências legais da LGPD. A regulamentação não só garante a proteção de direitos dos cidadãos, mas também fortalece a confiança pública na gestão dos dados pessoais pela Câmara. Ao adotar estas medidas, a Câmara Municipal de Abadiânia demonstra proatividade e responsabilidade no cumprimento de suas obrigações legais, promovendo um ambiente institucional seguro e transparente para todos, razão pela qual submetemos o assunto ao soberano colegiado. Plenário da Câmara de Vereadores de Abadiânia, Goiás, aos 2 dias do mês de janeiro de 2025. Assinado, vereadores: vereador Rodrigo Gomes de Belém, Renato Farias Ribeiro, Ari Alberto Nascimento Costa, Carlos Cleiton da Febras. Termo de leitura, senhor presidente. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões permanentes da Casa para emissão de suas opiniões técnicas em prazo regimental. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quarta-feira, dia 30 de setembro de 2025, no horário regimental. Desejo a todos um bom dia.